Olá, estamos aqui novamente para mais uma aula. Meu nome é Cássia Tozinho. A gente vai estar falando, né? Estamos no módulo 3, a gente vai estar falando sobre assistência à saúde da mulher. Estamos no curso técnico de enfermagem, Instituto Mena Barreto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia, né, do sistema reprodutor feminino, né? Então, o sistema reprodutor, o aparelho reprodutor feminino, ele é composto pela vagina, pelo útero, pelo ovário, tubas uterinas. Aqui a gente também não tem, mas as mamas também vai fazer parte desse composto, tá? A gente vai falando um pouquinho de cada aí. Aqui a figura, né, sobre a anatomia vista de frente, né, dessa mulher. Então, essa parte mais abaixo é a vagina, e a gente tem no fundo dela, terminando a vagina, o útero. Ele tem o formato de uma pera invertida. Nas laterais a gente tem as tubas uterinas, que são duas, né? Os ovários também são dois, certo? A região ali do colo do útero a gente chama de cérvix. A gente vai falar sobre cada um. Então, as estruturas e suas funções, né? A vulva ou pudendo, a gente utiliza os dois nomes, né? Então, ela é localizada na região mais baixa do ventre, entre as coxas, sendo formada pelas estruturas denominadas de lábios maiores, lábios menores, clitóris e vestíbulo vaginal, né? Os lábios maiores são duas dobras grossas de pele que se estendem paralelamente desde a região inferior do púbis até as proximidades do ânus, né? Então, essa parte mais externa, ela tá ligada à proteção, né? Então, ela tem pelos ali na região, e isso tudo para impedir que bactérias ou outros micro-organismos entrem na região mais interna da nossa vagina. Tem os lábios menores, que são duas pregas de pele menores e delicadas, situadas internamente aos lábios maiores, né? Que se delimitam à entrada do vestíbulo vaginal. Então, ou vestíbulo vaginal ou vagina, né? O clitóris é uma diminuta, né, uma área de tecido bastante sensível à estimulação sexual e responsável pelo orgasmo feminino. E a gente tem o útero, né, é um órgão oco situado na cavidade pélvica, né, como a gente tinha visto no slide anterior da figura, né, anterior à bexiga, né, e posterior ao reto da parede muscular espessa, de parede muscular. Então, ele é feito de músculo, né? Então, esse órgão, a gente dá o nome de miométrio. E tem o formato de uma pera, né? Então, por isso que ele fica entre a bexiga e o sistema do reto ali, o sistema digestivo, né? O final do sistema digestivo. Por isso que a mulher, quando ela engravida, ele começa a ter aumento de tamanho, né? Pelo crescimento do bebê. A mulher, ela tem a necessidade de ir muito mais vezes ao banheiro para fazer xixi, porque a bexiga, um pouquinho só de xixi que tenha, de urina que tenha nessa bexiga, devido ao útero estar maior e ele pressiona a bexiga, e a região do reto também, ela tem mais dificuldade para evacuação. Então, se ela não tiver uma alimentação adequada, né, e ela já tiver alguma questão relacionada à obstipação intestinal, dificuldade de ir no banheiro, ela pode aumentar nessa fase, né? Então, tem que ser orientada a ter uma alimentação mais adequada. E ele também é revestido pela parte interna dele, ele é revestido por um tecido vascularizado, né, e rico em glândulas. A gente chama esse revestimento o endométrio, tá? O endométrio, a gente costuma dizer vulgarmente que é o colchãozinho, né, de sangue que se forma durante o mês, né, durante o ciclo menstrual da mulher, para poder receber o embrião, no caso da fecundação, né, se houver a fecundação do ovócito. Então, o endométrio, ele é uma camada de sangue que reveste o nosso útero pela parte interna, recebendo, se houver a fecundação, né, quando o ovócito foi fecundado, e ele vem passando pelaquela transformação, multiplicação celular, até chegar no útero. Quando ele chega no útero, ele vai fazer a nidação, que é a implantação desse embrião na parede, né, do endométrio, onde ali, por ele ser bem vascularizado, ele vai ser fornecido para esse embrião os nutrientes necessários que ele precisa para poder crescer e desenvolver nesse local. A gente tem a vagina,
que é um tubo de parede fibromusculares, né, com cerca de 10 centímetros de comprimento, que se estende desde o pudendo feminino, né, à base do útero, com o qual se comunica. Então, a vagina é aquela primeira parte oca que a gente tem ali pela figura que vocês viram, né, na anatomia da mulher. E é onde, no final dela, a gente tem o colo uterino, a cervix, né? Então, tem um pequeno furinho nesse colo uterino, né, uma abertura, que é por onde o espermatozoide entra para dentro do útero e ele tenta localizar, né, achar onde está o ovócito para poder fecundá-lo. Os ovários, então, são estruturas ovoides, com cerca de 3 centímetros de comprimento, localizados na cavidade abdominal, na região das virilhas. São também responsáveis pela produção regular de hormônios sexuais, em resposta aos hormônios liberados pela hipófise, que é uma glândula situada na base do encéfalo. Então, a hipófise, né, que está na região central, né, ela acaba liberando alguns hormônios que estimulam o nosso ovário. E por que esse estímulo, né? Então, para que, através dos hormônios liberados, o ovócito comece a trabalhar o amadurecimento do ovócito para poder liberá-lo, né? E que possa ocorrer a fecundação. Então, o hormônio liberado pela hipófise chama-se FSH, que é um hormônio folículo estimulante, né? O nome já diz, ele estimula o amadurecimento do ovócito. Quando é liberado o FSH e ele chega numa quantidade, né, adequada, o nosso corpo vai amadurecendo o ovócito para ser liberado e vai produzindo o estrógeno, tá? O estrógeno também é um hormônio que vai estimulando também esse amadurecimento e ao mesmo tempo lá no nosso útero ele vai fazendo com que ele seja recoberto com aquele endométrio, né? Para que ele esteja preparado para receber caso esse ovócito seja fecundado. Quando o estrógeno chega também num nível adequado, ele acaba avisando a hipófise novamente, e a hipófise libera outro tipo de hormônio, que é o LH, o hormônio luteinizante. Esse hormônio faz com que o nosso ovário, ele libere o ovócito já amadurecido, ele rompe ele, né, faz um rompimento dele, e ao mesmo tempo ele também estimula o ovário a liberar outro hormônio que é a progesterona, certo? E a progesterona ela vai se mantendo num nível, né, para poder deixar esse endométrio cada dia mais espesso também, para poder receber a chegada do embrião fecundado. Se isso não ocorrer, acontece a descamação desse endométrio. Então, quando não ocorre a fecundação, os hormônios começam a baixar seu nível e é onde há a descamação do endométrio e é onde a mulher menstrua. Aqui é o períneo, tá? Então, essa área situada ali em azulzinho, que fica entre o ânus e o pudendo, na entrada da vagina, e é nessa região que, devido ao trabalho de parto, muitas vezes é feito um corte um pouquinho mais lateralizado, né? Que é a episiorrafia, a episiotomia é feito, né? O corte para ajudar a auxiliar no trabalho de parto, e depois é feito a sutura dessa abertura que chama episiorrafia, tá? Então, quando a mulher tem parto, o parto dela foi via vaginal e houve a necessidade de fazer esse corte, né? E essa sutura, a gente tem que acompanhar também como está a cicatrização desse local. Aqui tem as mamas, né? São estruturas formadas por tecido gorduroso e por pequenas glândulas denominadas de mamárias. Então, são as glândulas mamárias. Cada mama tem de 15 a 20 lóbulos, né? Subdivididos em lóbulos nos quais existem aglomerados de células denominadas de alvéolos produtores de leite. Então, são pequenos, como se fossem caixinhos de uva, né? E ali dentro desses saquinhos, desses alvéolos, é feita a produção do leite, fica ali vai se armazenando, formando e aguardando a sucção do bebê. Quanto mais o bebê sugar, mais vai ser estimulada a produção de leite. Por isso a importância de incentivar a mãe a colocar o bebê para fazer a sucção. Tem 2 hormônios responsáveis também pela amamentação, né, que é liberado pela hipófise. Então, a gente tem a prolactina, que é
o hormônio que estimula, né, a produção do leite, e a ocitocina. A ocitocina, ela ajuda, no caso da amamentação, na ejeção do leite, tá? Vocês vão ver a presença da ocitocina também durante o trabalho de parto, que ela também, ela faz com que contração muscular, então ela auxilia a mulher durante o trabalho de parto. Mas após o parto, né, quando a mulher está amamentando, ela auxilia na produção, né, na produção não, na ejeção desse leite quando o bebê suga. Então, o leite né, ideal para o bebê é produzido pelas mamas, né? Toda mulher pode amamentar, né? A não ser aquelas que têm alguma restrição por alguma doença infecciosa, né? E é o melhor alimento para o seu bebê, né? Então, ela tem que entender isso, que além de ter nutrientes necessários e ele ser mais adequado e o organismo do bebê conseguir metabolizar melhor esse leite, através dessa produção de leite, a mãe passa também o sistema imunológico de forma passiva para o bebê. Então, tudo que ela tem no organismo dela de defesa contra o meio ambiente, ela vai conseguir passar para o bebê através do leite, todas essas defesas que ela criou durante a vida dela, ela vai passar para o bebê de forma passiva, certo? Através da amamentação. E estes também são no caso das mamas, né, são ligados aos mamilos por ductos através dos quais o leite passa durante a amamentação. Então, a gente tem o bico ali, né, que é os mamilos, né, que é por onde passa o leite, né, então, por isso que o bebê precisa estar estimulando. Então, uma das características que fazem com que o leite desça mais rápido é o estímulo do bebê. Daí, falando sobre as tubas uterinas, né? São dois ductos que se unem ao ovário, eles unem o ovário ao útero, então eles têm uma abertura na ponta, né? E essa abertura fica direcionada para o ovário, e quando o ovário libera o ovócito já amadurecido, vem por dentro da tuba, né? Uterina e vai até o útero, então ele faz uma ligação entre as duas estruturas. Seu epitélio é revestido e formado por células ciliadas, e o batimento dos cílios, né, microscópicos, e os movimentos peristálticos da tuba uterina impelem, né, ou projetam esse gameta feminino até o útero. Então, eu costumo dizer que ele fica movimentando, assim, até falando, venha, venha, né? Porque, assim, ele tem que, o nosso gameta, o nosso ovócito, ele tem que vir por essa região, que é um caminho que ele faz, esse percurso, e de contrapartida, se houver a relação sexual, os espermatozoides vão de encontro também com esse gameta. Então, tá aqui a figura, né, os ovários ali, liberando, né, o ovócito, e as fímbrias, né, elas conduzem, né, e o próprio movimento peristáltico conduzem esse ovócito até a região, né, onde ele, se fecundado, vai implantar. Então, a gente tem uma regiãozinha aqui, ó, que é onde, após fecundado, né, esse embrião vai estar se implantando, né? Então, a partir da fecundação, veja aqui nesse momento, né, ele começa já a ter a multiplicação celular, forma uma mórula, que a gente fala, parece uma amorinha, né, de tantas células, e depois forma o blastocisto, e daí ele vem e se implanta, né, já está pronto para se implantar, certo? Então, esse tecido tem que estar bem nutrido, né, bastante vascularizado, para que ele consiga fazer esse processo aqui. Aqui a tuba uterina, né, então a gente tem aqui essa abertura, né, são as fímbrias, onde elas acabam se movimentando e puxando, né, direcionando esse ovócito liberado, né, então ela tem aqui o infundíbulo, né, a ampola e o istmo, tá? Então, esse percurso todo aqui, ó, enquanto o ovócito, após fecundado, ele vai se multiplicando, as células, e ele vem percorrendo, né? Ele vem caminhando e ele tem que vir aqui. Daí ele vai ter a opção de se implantar em vários locais, né? O que ele não pode se implantar
é na região da tuba uterina. Se ele se implantar na região da tuba uterina, não tem espaço para que ele cresça nesse local e daí se torna uma gestação inviável, né? O nome é gestação ectópica e ela tem que ser interrompida, porque senão ela vai romper esse tecido, não é o tecido adequado para haver a implantação desse embrião. Ele tem que se implantar aqui nessa região, porque daí tem o endométrio que vai nutrir ele, e tem também a estrutura que é o miométrio, que é um músculo, então conforme o bebê vai crescendo, ele vai crescendo junto, né? Então é um tecido próprio para isso. Daí a gente falando em alguns métodos, né, de contracepção, a laqueadura é um método considerado de esterilização feminina, então é através da secção das tubas uterinas, né, impedindo que o óvulo chegue até o útero. Então aqui a gente tem, vejam, né, feito a secção dessa tuba, então a gente não tem passagem, né, do ovócito, né, para chegar até o útero, certo? E poder ser fecundado e haver a implantação desse embrião. Aqui a gente tem o sistema genital em duas formas, né? Na parte externa, visto da parte externa, e esse aqui é a parte interna, tá? Então, as tubas uterinas, né? As trompas de Falópio ou tubas uterinas. Aqui a gente tem o ovário, onde liberam, né? Tanto libera os ovócitos como também ela tem essa função hormonal no corpo da mulher, tá? Do outro lado também. E aqui a gente tem o nosso útero, tá? Então, aqui é o fundo do útero, né? Aqui é o corpo. E aqui é a cérvix. E daí o canal vaginal vem aqui. E na parte externa a gente tem essa característica, né? Então, aqui é a região da pubis, nessa parte mais externa. Daí, grandes lábios, pequenos lábios, a abertura vaginal. Aqui é a uretra, né? Que tá ligada à bexiga, né? O clitóris. Então, é essa a estrutura. Aqui a gente tem algumas glândulas, duas glândulas, uma de cada lado, tá? São as glândulas de Bartholin. Elas liberam uma secreção para auxiliar na lubrificação, né, da mulher. Então, essa lubrificação, ela favorece a relação sexual, né, para que tenha, para que não haja dor, né, para favorecer a relação, mas elas, quando pode ocorrer de haver uma inflamação, e a gente chama de bartolinite, né, então daí ela há uma obstrução nessa saída da glândula, de secreção pela glândula, e daí começa a ter um alojamento de secreção na parte interna, onde pode estar formando um abscesso. Então, a mulher, ela vai sentir dor, né, e no local vai ter vermelhidão, e muitas vezes até a característica já, devido à demora de procura pelo atendimento, a característica de um abscesso nessa região aqui. Aí tem que fazer o processo, muitas vezes, de drenagem, né? Aí é o médico quem vai estar auxiliando, fazendo, né? Aqui é a vista, né, da parte de lado, né, vista lateral do sistema reprodutor feminino. Então, aqui a gente tem esse canal que seria o vaginal, tá? Essa região aqui, ó, seria colo do útero, né, cervix, né? E esse aqui é o útero e aqui as trompas, né, ou as tubas uterinas e os ovários, certo? Então, a menstruação, né, da mulher a cada 28 dias aproximadamente, né, o sistema genital feminino passa por a cada 28 dias aproximadamente, o sistema genital feminino passa por modificações que podem ser interpretadas como uma preparação para uma possível gravidez, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Normalmente, o nosso organismo, né, ele é feito, né, a natureza dele é feito para uma possível gravidez. Então, ele se prepara para isso, tem toda uma conjugação ali de hormônios, né, agindo o tempo todo no nosso organismo, com o objetivo, né, de conseguir a gravidez, né, que é a procriação, né, que é a perpetuação da espécie. Caso a gravidez não ocorra, haverá então a descamação do endométrio, que a gente considera, né, a menstruação, que a gente chama de menstruação. Então, a partir do momento que a menina, ela entra, né, que ela
entra na adolescência e que ela tem a primeira menstruação, a partir desse momento ela começa todos os meses tendo o corpo dela sendo preparado para essa possível gravidez. Caso não ocorra, vem, né, essa menstruação. Algumas vezes, por vários fatores, as mulheres podem ter alteração nesse ciclo, tá? É o que a gente espera. O ciclo de 28 dias é o mais comum. Tem ciclos de 21 dias, de 22, 24, às vezes de mais de 30, 32 dias. Mas o mais comum entre a população feminina é de 28 dias. E quando isso não ocorre, a primeira preocupação da mulher é se ela está grávida ou não, tá? Mas ele pode ser alterado por vários fatores, né? Então, sempre é bom a gente ter investigado aí o porquê. Mas é até comum, às vezes até por estresse, ela ter alteração nesse ciclo, né? Então, dependendo da mulher, o ciclo menstrual é de 28 dias, né? E é bastante complexo. Então, dele participam 4 hormônios, dos quais 2 são produzidos pela hipófise, né? Aquilo que eu falei para vocês. O FSH, né? É o hormônio estimulante do folículo, né? O LH, que é o hormônio luteinizante, eles são produzidos na região central, né? Pela hipófise. Mas um vai depender também do outro relacionado ao ovário. Então, quando o FSH é liberado, ele libera até o ponto em que o nosso ovário seja estimulado a ponto de liberar o estrógeno. Liberou o estrógeno a uma quantidade adequada, e essa quantidade de estrógeno no meu corpo faz com que a hipófise perceba e libere o LH. E o LH, estimulando o ovário, também começa a liberar a progesterona, né? Caso a mulher engravide, a progesterona é um dos hormônios que acabam ficando em alta por um tempo, mantendo, né, o endométrio sem descamar, para que o embrião consiga ficar infiltrado ali, sem haver aquela descamação. Se houver uma baixa desse hormônio, acaba havendo uma descamação do endométrio, né? Então, são alguns hormônios, né? Aqui ele fala dos outros dois, o estrógeno e a progesterona, mas eles trabalham em conjunto, né? Então, a gente fala na verdade, um dá um feedback para o outro, né? Então, ó, um é liberado, chegou num nível, libera o outro. Esse outro liberado até uma certa quantidade, libera o outro e assim sucessivamente, né? Então, aqui a descamação do endométrio, né? Então, ele fica todo recoberto aqui em volta desse músculo, né? E quando não há a gravidez, né? Não há essa nidação que a gente fala, esse implante do embrião na região do endométrio, ele vem a descamar, né? E a saída dele, né? Tem mulheres que têm maior fluxo, tem uma perda maior de sangue, outras têm menos, né? Então, é esperada todos os meses, tá? Alguns hormônios artificiais que a gente toma, até para evitar, anticoncepcionais para evitar a gravidez, tem alguns hoje que já não deixam a mulher menstruar, né? Elas preferem tomar ele contínuo, então é indicado pelo médico, e daí acaba não havendo esse período menstrual. Outras já preferem que haja a menstruação, né? Então, sempre tem que conversar com o médico qual o anticoncepcional ideal para ser utilizado, né? Então, aqui tem uma figurinha do ciclo menstrual de 28 dias, né? Então, eu falei que pode ter mais ou menos dias o ciclo dessa mulher. O importante é que ela pode marcar o dia da primeira menstruação, que vai ser aqui o dia 1, né? E ela mesma faça a contagem de quantos dias leva, né? Para ela saber até se é uma menstruação regular ou irregular, né? Para ela conhecer o corpo dela. Então, como no geral, a maior parte da população feminina tem o ciclo de 28 dias, a gente faz aqui uma contagem, né? Com esse ciclo de 28 dias, certo? Então, assim, qual que é o período, né, que haja os hormônios aí, que vai estar sendo liberado, para a gente saber mais ou menos quando que vai ser liberado a ovulação dessa mulher, quando que ela vai liberar esse óvulo amadurecido para poder ser fecundado, né? Então, aqui essa parte em vermelho, tá? É quando dia primeiro dia vai ser o dia da minha... Quando descer a menstruação, eu vou considerar como dia primeiro. Então, hoje é dia...
Hoje é dia 11, né? Então, daí no dia 11, desceu minha menstruação, eu vou contar como dia 11, um dia 1, certo? Aí, tem mulheres que têm um fluxo menor, de 3 dias, né? 5 até 6 dias, tá? Então, tem mulheres que têm um fluxo maior de menstruação. Então, eles estão considerando essa parte vermelha aqui. Só que, veja, para acontecer a menstruação, houve uma queda de todos aqueles hormônios que a gente viu, né? Então, a gente falou da progesterona, a última a ser liberada, e ele que mantém o endométrio ali vascularizado, né? E aquele colchãozinho pronto para receber o bebê, que seria esse revestimento em vermelho, né? Então, como aqui não houve, né, não houve a fertilização do ovócito, não houve a implantação do embrião, então cai a taxa de hormônio de todos eles, né? E a menstruação. Então, veja, né? Só que nesse momento, quando caem todos eles, já começa a liberação do FSH, certo? Que é o folículo estimulante. Então, ele já começa a ser liberado pela hipófise para que o próximo ovócito seja amadurecido. E nesse tempo aqui, ó, ele vem sendo estimulado, certo? Amadurecido. E quando chegar ao ponto em que o estrógeno é liberado no organismo, certo? Juntamente, o FSH veio trabalhando, veio sendo liberado aqui, e daí o estrógeno começa a ser liberado, e ele estimula com que a hipófise novamente libere o LH, e o LH faz com que seja feito a liberação do ovócito para o meio, né? Para a tuba uterina. Então, é mais ou menos pelo ciclo de 28 dias, vai cair na metade do ciclo, então no 14º dia, tá? Então, a gente sempre considera, né, que como vocês viram nos slides anteriores, que o espermatozoide ele pode permanecer dentro do organismo por um tempo, então a gente considera ali 2 dias antes e 2 dias depois, no marco de liberação, esse ovócito pode ser liberado, tá? Então, no ciclo da mulher de 28 dias, ele vai ser liberado pela contagem, se for bem irregular, no 14º dia. Mas a gente sempre vai ter que ter um cuidado, né? Se não tiver outro método contraceptivo, essa mulher ter pelo menos um método de barreira, se ela não quiser engravidar, 2 dias antes desse período e 2 dias depois, né? Desse 14º dia ali, certo? Agora, se o ciclo dela for de 30 dias, vai ser bem normalmente, após 14 dias que ela começou o ciclo. Então, ele vai ser sempre na metade. Se for 30, lá pelo 15º dia, né? Se for 21 dias, vai ser um pouco menos daí, né? Então, ela tem que conhecer o corpo dela. Aí, após o período de ovulação, ela tem ainda esse período aqui, onde está sendo liberado a progesterona, né? Que ela faz a manutenção daquele endométrio, para que não haja essa descamação até que o nosso óvulo, daí se for fecundado, o óvulo consiga chegar até o útero, né? Então, ele sai aqui da trompa uterina e ele consegue caminhar até o útero para haver a implantação desse embrião, tá? Então, leva ali em torno de 8 até 15 dias para ele fazer essa implantação. E por isso que daí a liberação desse hormônio mantém por esse tempo ainda o endométrio ativo para poder receber esse embrião, tá? Não sei se ficou claro, se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente pode estar conversando, né? Então, anotem aí para a gente poder conversar, mas é mais ou menos assim que acontece, certo? Agora, algumas das principais patologias, né, que a gente trabalha, né, relacionadas à mulher. Então, a gente tem o câncer de mama, né, a segunda maior causa de morte de mulheres no Brasil, perdendo apenas para as doenças cardíacas, né. É também o segundo câncer mais comum, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Não existe uma causa específica conhecida. Sabe-se que as mulheres que têm casos na família têm maior chance, né? As que menstruam muito precocemente, as que entraram tardiamente na menopausa e as que nunca amamentaram, né? Estão mais propensas a desenvolver o câncer. Então, a gente orienta, né? Quem teve já alguém na família com o histórico de câncer de mama, o ideal é que faça mais vezes os exames, acompanhe mais cedo, né?
é recomendado fazer alguns exames mais precoce, né? Também a menarca, né? Muito precoce. E também a questão da não amamentação. Então, a gente sabe que as mulheres que já amamentaram pelo menos uma vez, elas estão mais protegidas. São alguns fatores, indicadores que a gente acompanha para dar mais segurança no atendimento dessas mulheres, certo? Então, câncer de mama, né? O melhor tratamento ainda é a prevenção, tá? Aqui no slide está como autoexame, né? Regularmente a mamografia periódica, mas no caso da prevenção, a gente tem que lembrar que a prevenção é o antes de ter a doença, tá? Então, a mulher que tem uma alimentação adequada, aquela mulher que faz atividade física, a própria questão da obesidade, né? Que tem ligado a obesidade, ela favorece o desenvolvimento de neoplasia. Então, a gente tem que estar trabalhando com a prevenção antes mesmo que aconteça, tá? Daí, quando a gente entra em autoexame, né, claro, essa mulher fazer o exame das mamas, para ela poder conhecer o seu corpo e perceber se tiver qualquer alteração, qualquer coisa diferente nessas mamas, ela vai ajudar no diagnóstico precoce. Então, quanto mais, se eu estiver com alguma coisa, alguma alteração, quanto mais precoce possível eu conseguir perceber e sinalizar isso, vai favorecer o tratamento. Então, quando eu falo nos exames, mamografia, ecografia também pode ser pedida, né? Então, a gente está pensando em achar e diagnosticar o mais precoce possível. Agora, se eu trabalhar com a prevenção dessa mulher, eu tenho que trabalhar com a orientação dela de autocuidado, tá? Quanto melhor for a qualidade de vida dela, mais prevenindo eu estarei não só a neoplasia da mama, mas outras também, tá? Então, a prevenção sempre é o antes de, né? Agora, se ela tá orientada a fazer o autoexame, ela sabe o que ela está procurando, ela sabe como fazer, isso favorece a gente, se surgir alguma coisa diferente ali, ela poder estar sinalizando para que possa de ser diagnosticado o mais precocemente possível e também dar início ao tratamento, né? Então, alguns sinais de alerta, né, que ela mostra aqui. Então, a gente vai ter alterações ali na estrutura mamária, né? Então, por isso a importância da visualização, de estar olhando. Retração mamilar, né? Algum edema, características de casca de laranja, assim, na região das mamas, né? Coceira no mamilo, né? Que não melhora, parece tipo tá incomodando, né? E nódulo mesmo, né? Se essa mulher sentir algum nódulo diferente ali, tá? É bom a gente também estar acompanhando sempre quando ela falar, tirar a dúvida dela, porque muitas vezes o que ela sente durante o período do ciclo dela, né? É aquelas alterações nas glândulas mamárias, tá? Porque quando, na fase em que essa mulher passou da ovulação ali e que ela tem maior quantidade de progesterona no organismo dela, ela pode estar tendo um aumento dessas glândulas mamárias e até ela vai relatar que sente dor até a palpação, tá? Então pode ser a questão hormonal mesmo, que acaba engurgitando essas mamas, né? E aumentando de tamanho aqueles saquinhos alveolares mesmo ali das glândulas mamárias. E daí quando a gente vai apalpar, a gente sente isso, tá? Então, assim, ela tem que fazer normalmente ali uns 10 dias após a menstruação, né? Ela não pode estar fazendo em qualquer época, né? Porque vai estar dolorida mesmo as mamas, principalmente quando ela estiver para menstruar, né? Quando estiver quase no período de menstruar. Quando as mulheres forem mais velhas, já passaram pela menopausa, então elas não têm um ciclo menstrual para poder fazer um marco, né? De quando fazer. Então é bom que elas façam sempre no mesmo dia do mês. Se ela fez no dia 10, todo dia 10 ela faz aquela apalpação, né? Mas no geral é mais para essa mulher também estar se conhecendo e além das mamas ela tem que fazer a palpação e a avaliação das axilas, tá? Então a gente tem um sistema linfático no nosso corpo que é responsável pela nossa imunidade. Então, a gente, se tiver alguma coisa diferente no nosso corpo, normalmente é acionado essas glândulas de defesa, que são
As avós chamavam de ínguas, tá? Então, são nódulos, né, linfáticos que eles aumentam. Então, eles aumentam, como a mama o mais próximo é as axilas, então a gente pode estar vendo, fazendo a palpação desde a região do braço, né, para poder caminhar, né, até a mama, para ver se não tem nenhum nódulo ali relacionado também ao sistema linfático, que é o nosso sistema de defesa. A endometriose, acho que muitas pessoas já ouviram falar, né? Então, o endométrio ele é um tecido que recobre a parte interna do útero, né? A gente falou que esse tecido é feito todo mês, né, pelo nosso próprio corpo, para que receba a implantação de um embrião, né? A ideia dessa função do nosso útero na composição do endométrio é essa. E ele se descama e se solta na menstruação. Quando esse tecido migra para fora da cavidade uterina e se instala no peritônio ou ovários, ou os ovários, né, causa muita dor, né, muita cólica. Então, essa mulher tem cólicas menstruais, eles falam até por uma dor incapacitante, tá? A dor é tão forte que incapacita ela de fazer até algumas atividades diárias. Pode ter diarreia, dor pélvica crônica também e dor nas relações sexuais, né? A endometriose, ela pode levar à infertilidade, então, muitas das mulheres que têm dificuldade para engravidar está relacionada à endometriose e não se conhece a causa dessa migração, portanto, não há como prevenir, tá? Então, a migração, o que acontece? Veja, a gente tem aqui um útero normal, né, e um afetado. Então, a ideia é que se houve essa formação de endométrio nessa região e não houve a implantação do embrião, esse sangue que está aqui, essa camadinha, ela vai descamar e vai descer, certo? Via vaginal, nessa região aqui, né? Só que no caso da endometriose, ela faz o contrário, ela desce por aqui, mas ela também migra em região tubas uterinas e sai por aquela região das fímbrias e vai para o restante do cavidade abdominal, peritônio, ela se liga na parte externa das tubas uterinas, do próprio útero. Então, isso é o que causa muita dor nas mulheres. Muitas vezes tem sangue que sai e dispersa e tem que ser metabolizado ali no peritônio, e isso gera muita dor nessa mulher. O câncer de colo de útero, né, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos de papilomavírus, né, humano, a gente conhece mais como HPV, chamados de tipos oncogênicos, né, então a gente tem alguns tipos que são mais severos e que fazem a neoplasia nesse local. A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Então, a gente tem já o contato com esse vírus, né? Vários tipos deles, a gente tem uma variedade grande, só que tem 5 tipos que são mais prevalentes, e esses que podem estar desenvolvendo a neoplasia no colo do útero, né? Então, a única forma de fazer, claro que aqui também tem a prevenção, né? Então, se essa mulher tiver métodos de barreira, como preservativo, muitas vezes vai evitar, né, a contaminação, né? Mas hoje a gente também tem as vacinas que está sendo aplicada, né, a vacina de HPV na população mais jovem. Então, só que a população após 26 anos não é recomendado, porque já provavelmente já teve contato com esse tipo de vírus, então a gente só acompanha, né? Então é feito o exame que a gente fala Papa Nicolau, ou preventivo, né? Tem vários termos que utilizam, mas é a coleta do material dessa região, né? Do colo mesmo do útero. Então, o médico ou o enfermeiro, ele precisa estar colocando o aparelhinho e visualizando bem a região de colo mesmo, que é o final dessa região vaginal, e início ali do útero, que é onde tem o colo, a cervix, né? Para a gente poder estar avaliando essa região, para ver se não tem uma lesão visual, né? E se não tiver nada visual, a gente coleta o material, coloca na lâmina, encaminha para o laboratório para ver se não tem nenhuma célula alterada ali. Se tiver, tem que ser feito o tratamento, né? Então, é um dos tipos de câncer que não dá para ver, né? Sem fazer o exame, fica interno. E essa mulher, muitas vezes, ela não apresenta sinais, né? Ela vai apresentar sinais de dor, sangramento, numa fase mais avançada. Então, quanto mais precoce
possível a gente conseguir diagnosticar essa patologia, melhor vai ser a resposta ao tratamento, certo? Então, essas alterações são descobertas através do exame preventivo, executando-se o câncer de pele, não melanoma, também daí entra como um dos cânceres encontrados nas mulheres, né? Nas mulheres, é o terceiro tumor maligno, né? Então, esse melanoma daí também, ele é considerado um dos cânceres que a gente encontra nas mulheres, é mais frequente na população feminina, e fica atrás do câncer de mama e do colo retal, tá? E a quarta causa de morte das mulheres por câncer no Brasil, tá? Então, é um câncer de pele, né? Tem as mulheres que se expõem muito ao sol sem proteção. Então, ele vem atrás, né? Mas é uma neoplasia também. Então, tem que estar buscando também investigação, qualquer alteração que tiver na pele. Sempre lembrar também das prevenções, que é não se expor ao sol, né? Nos horários mais quentes, o uso de filtro solar. Então, aqui o colo do útero, né? A gente tem um ali com aspecto normal, tá? Então, esse aqui é no final ali da região vaginal, vejam, né? Tem a vagina aqui. No final do canal vaginal tem a cérvix, o colo uterino. E o orifício é a entrada, né? Que tem de ligação da região vaginal com o útero e por onde entra, né? O espermatozoide para chegar até o ovócito, né? Para ele conseguir fecundar, certo? A coleta do material, além de ser visualmente, a gente tem que olhar para ver se não tem nenhuma lesão esbranquiçada assim na região, né? Aí a gente também faz a coleta. Então a gente faz uma coleta com uma espátula nessa região e a escovinha a gente introduz, né? A escovinha nessa região e faz uma rotação também, coletando o material. Então a gente coleta das bordas e do material da ectocervix, que é a parte interna, endocervix e ectocervix. Cervix, a gente coleta os dois materiais, os dois tipos de célula, para mandar, né, para análise e fazer o acompanhamento e tratamento, tá? Quando é visual, né, que a gente já vê alguma lesão ali durante a coleta, é encaminhado com urgência, daí é descrito que encontrou-se uma lesão e que precisa de maior urgência nesse exame. Agora, quando a gente não encontra nada visualmente, a gente vai só coletar o material e muitas vezes vem, né, no resultado desse material ou alguma alteração celular ou de repente se precisa recoletar, né, ou se deu alguma alteração ali. Então, vem descrito no resultado. E dependendo do que vem desse resultado, a gente faz o encaminhamento para realizar o tratamento dessa mulher, certo? Então, é isso por hoje, tá? Acho que falei muito rápido, mas se vocês tiverem alguma dúvida, anotem, deixe guardadinho a pergunta para a gente estar conversando daí durante o chat, sim, suprindo essa necessidade de dúvidas que vocês têm, tá bom? Então é isso, até mais, tchau, até a próxima.